Olá, meu nome é Andréa Lages, eu sou fundadora, junto com o meu sócio Joseph O'Connor, da Lambent do Brasil. A Lambent foi a primeira empresa a organizar cursos de certificação internacional em coaching no Brasil e eu sou a primeira treinadora brasileira a oferecer cursos de certificação no Brasil e acredito que fora do Brasil também. Nós já desenvolvemos uma metodologia de coaching que formou mais de 3 mil pessoas de 52 países. Formamos coaches aqui anualmente no Brasil e fora do Brasil. Hoje eu estou aqui para apresentar a vocês um vídeo a respeito de como tomar decisões e influenciar pessoas de maneira congruente, ética e positiva. Para tanto, eu preparei um material para vocês com várias ferramentas, várias informações a respeito dessas duas estratégias. No entanto, o resultado desse vídeo na sua vida vai depender só de você. E é por isso que eu peço, por favor, para sempre que houver uma proposta de exercício, algum momento para se pensar, refletir a respeito de alguma pergunta ou alguma questão, aperta o pause no seu DVD, pensa a respeito, usa isso para a sua vida hoje, porque apenas o vídeo não vai criar resultado ou o resultado que poderia criar se você não colocar o seu material dentro dele. Então esse vídeo foi preparado com todo carinho, com a intenção de ajudar de fato a resultados mais positivos na sua vida e eu agradeço de coração se você colaborar para isso. Então, para começar a falar a respeito de decisão e como influenciar pessoas, é importante entender o significado da palavra decisão. Porque decisão é um conceito subjetivo e significa coisas diferentes para pessoas diferentes. A palavra decisão no português foi originada através do latim decisione, que significa cortar, fazer uma cisão, uma divisão, um corte. Por essa razão, muitas pessoas têm dificuldades em tomar decisões, porque têm a impressão de que para decidir com relação a uma coisa, tem que abrir mão de muitas outras. O fato é que o mundo está cheio de alternativas e a vida é uma sequência de pequenas decisões. Desde a roupa que nós decidimos colocar naquele dia, o caminho que nós escolhemos para chegar a um determinado destino, como outras decisões muito maiores e que afetam a nossa vida de maneira mais abrangente. Você alguma vez já se sentiu receoso de tomar uma decisão por medo de perder? Nessas situações, muitas pessoas, amigos, parentes, familiares, tentam ajudar. Tentam dizer, olha, eu já passei por uma situação assim, parecida, e eu fiz assim, e você deveria fazer a mesma coisa. A questão é que não só a circunstância é diferente, mas as pessoas envolvidas são diferentes. Então, o que funcionou para um amigo meu, não necessariamente vai funcionar da mesma maneira para mim. Porque o impacto da minha decisão tem um sistema envolvido que é muito mais amplo e diferenciado daquele que o meu amigo tinha na decisão dele. Como eu posso saber, então, o que é realmente importante para mim para poder decidir de uma maneira congruente? Se você considerar esse gráfico exibido na tela, você vai perceber, então, as diferentes atitudes que você poderia tomar em relação a uma decisão que você quer adotar agora. Imagine, então, uma situação real da sua vida. Pare um pouquinho e pense que diferentes atitudes você poderia tomar em relação a essa situação atual. Uma vez que você tenha listada as diferentes atitudes ou ações que você poderia tomar, escreva nas decisões A e B em cima do gráfico quais são essas atitudes. E para cada uma delas, se faça essas 2 perguntas. O que você ganha se tomar essa atitude? E o que você ganha se não tomar essa atitude? Se pergunte essas 2 questões para cada uma das atitudes que você listou acima. Esse gráfico ajuda a gente a entender que aquele modelo de mundo que diz que se você fizer, você ganha, se você não fizer, você perde, não necessariamente se aplica para todas as situações. Porque ao não fazer alguma coisa, essa também é uma decisão que nós tomamos. A não ação é uma decisão. Então, mesmo quando você decide não fazer nada,
você ainda teve que decidir isso. E você tem que saber quais são os ganhos do não fazer. Não existe nada de errado em não fazer, em não agir. Mas você tem que ter consciência de por que você está decidindo isso. Ao considerar os ganhos do fazer e do não fazer, isso nos ajuda a entender que mesmo uma decisão que logicamente parece ser positiva, no final, o que nós nos importamos mesmo não necessariamente está ligado a uma relação lógica com essa meta. Eu tenho um exemplo de um cliente meu que ele estava trabalhando, um cliente de coaching, para conseguir uma promoção. Ele garantiu que estava fazendo tudo o que podia para conseguir essa promoção, ser promovido. Que todos os elementos estavam no lugar, que ele tinha um ótimo feedback dos parceiros, numa checagem geral, e que ele não entendia por que ainda não havia conseguido essa promoção. Durante a nossa conversa, então, ele mencionou, ou deixou escapar, que, na verdade, ele queria que essa promoção acontecesse somente depois das festas de Natal e Ano Novo. Porque essa promoção também traria uma série de tarefas extras e muito mais trabalho que faria com que ele não pudesse retirar ou ter essas férias durante esse período. O que fez com que a gente percebesse então, ou ele, que na verdade o trabalho ou a promoção em si não era o que era importante para ele, senão o que aquilo significava como um todo. Ou seja, a plaquinha ali na porta não significava nada por si só, mas o reconhecimento que ela demonstrava era o que era importante para ele. Ao perceber isso, ele conseguiu desenvolver outro tipo de estratégia com outros tipos de decisões envolvidas que fizeram com que ele fosse muito mais feliz e congruente com aquilo que ele estava fazendo, não só agora, mas também no futuro. Para que nós possamos, então, tomar decisões congruentes e positivas para nós mesmos, nós temos também que pensar nas pessoas que estão envolvidas nessa tomada de decisão. Porque existem pessoas no nosso sistema, na nossa família ou no nosso trabalho, que também serão influenciadas por essa decisão que a gente tomar. Não só isso, mas considerando que todos nós somos um universo muito maior do que um simples lado profissional ou pessoal, é interessante perceber a correlação entre as diferentes áreas. O que uma tomada de decisão no nível profissional, por exemplo, pode refletir ou como pode refletir em outras áreas da nossa vida. Como, por exemplo, a nossa casa, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa família. Tudo isso faz parte de um sistema maior, que somos nós mesmos. Então, se nós considerarmos decisões isoladas, em áreas isoladas, provavelmente essa decisão não será positiva ou não será tão congruente como poderia ser se nós entendemos o papel dela dentro de um sistema maior, um todo. Eu tenho um cliente que foi meu cliente há algum tempo atrás e naquela época ele tinha uma filhinha de 3 anos e ele era completamente apaixonado por aquela menina e fazia tudo o que podia profissionalmente para oferecer um futuro garantido financeiramente para aquela menina. Nas nossas sessões de coaching, ele mencionou que tudo o que importava para ele era que quando essa menina completasse 18 anos, ela pudesse decidir o que queria fazer da vida dela. Então, se queria trabalhar, trabalhasse no que ela queria. Se não queria trabalhar, não precisaria trabalhar. Não teria que depender ou escolher um marido com relação à garantia ou segurança financeira que ele precisasse ou pudesse oferecer para ela. Esse meu cliente, ele estava sacrificando horas e horas da semana, de todos os dias da semana dele, para poder construir uma empresa de peso, para vendê-la e então garantir o futuro da menininha, que naquela ocasião tinha 3 anos. O fato é que durante as nossas sessões de coaching, houveram inúmeras situações ou momentos em que ele interrompeu a sessão para ligar para a babá da criança e pedir, pelo amor de Deus, não deixe a minha filha dormir, eu quero ao menos dar um beijo de boa noite nela. Porque as sessões de coaching eram sempre oferecidas após o expediente, num horário onde normalmente uma criança de 3 anos já poderia estar indo para a cama. Acontece que isso não acontecia só nos dias da sessão de coaching.
Acontecia em todos os outros dias que ele sempre marcava reuniões com sócios, jantar de negócios, almoços de negócios no final de semana, onde as esposas não necessariamente estavam muito satisfeitas, porque não eram amigas, não tinham nenhuma conexão, mas tinham que ir para fazer parte do almoço. E ele começou a passar por uma situação onde a vida dele pessoal entrou em colapso. Ao tentar oferecer o melhor que ele podia para a família e para a filha dele, ele estava perdendo ambas. E ao perceber isso, ele conseguiu desenvolver uma estratégia diferente, onde ele vendeu a empresa muito antes do que o plano que ele tinha inicialmente no nosso coaching, conseguiu abrir uma outra empresa com escritório dentro da casa dele, do apartamento dele, e 6 meses depois que ele fez isso, ele me ligou chorando, o que eu nunca tinha visto em todo o tempo de relacionamento, falando: Andréia, você é a única pessoa com quem eu posso falar a respeito disso. Hoje, quando eu estava colocando a minha filha para dormir, eu li uma história para ela. E ela, no final, me deu um beijinho e disse: boa noite, príncipe e papai. Isso para ele representou tudo e todas aquelas decisões diferentes que ele resolveu tomar em relação àquela menina. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo o melhor por amor a outra pessoa, mas a gente está perdendo o amor dela no caminho. Então, como fazer para que a felicidade seja uma jornada e não um destino? Se ele fosse esperar essa criança completar 18 anos para então dizer: olha aqui, sua conta bancária, você pode fazer e desfazer dela o que quiser, a sua vida está garantida daqui para frente. Provavelmente aquela então mulher olharia para ele e falaria: mas quem é você? Jamais teria se tornado o príncipe papai, porque não haveria um contato entre esses dois seres humanos. E muitas vezes nós não percebemos a diferença entre entender o motivo real e a meta lá fora. Porque uma casa, um sapato novo, um carro novo, não valem nada por si só. São um monte de tijolos, ou de couro, ou de metal. Mas o significado que aquilo tem pra gente é o que faz com que nós escolhamos esta casa ou este carro em detrimento de todos aqueles outros. A questão da decisão, do decidir, do dividir. Eu quero isso, o que faz com que eu não queira isso. Mas ao perceber que este carro que nós escolhemos significa segurança, ou reconhecimento, ou liberdade, para pessoas diferentes significa coisas diferentes. A gente pode então estabelecer um plano de ação ou de decisão que faça sentido e nos faça felizes e completos no processo de atingir essa meta. Porque a meta em si, externa, física, é simplesmente uma representação ou uma maneira que nós encontramos para satisfazer algo que está aqui dentro, que é muito mais importante para nós. Algo que nos traz satisfação pessoal. E é isso o que todos nós buscamos. Através de coisas que nós conquistamos ou conquistas, pessoas e o tipo de vida que nós vivemos. Se nós considerarmos a nós mesmos e a nossa vida como um sistema completo, como o resultado dessas decisões, dessas ações, interferem em diferentes áreas. Se nós observarmos esse novo gráfico, a roda da vida, vamos perceber que existem várias áreas que se interrelacionam na nossa vida. Então, nós temos a parte de lazer e recreação, a parte de saúde, de carreira, de relacionamentos, de romance e todos os outros que estão incluídos nessa roda. Quando nós tomamos uma decisão em relação a uma área específica desse gráfico, de alguma maneira essa decisão pode influenciar positiva ou negativamente nas outras áreas. Então, imaginando que o centro desse gráfico é 0% e a borda da roda significa 100%, quão satisfeito você está em relação aos diferentes aspectos da sua vida hoje? Tome um tempinho, pense a respeito desse gráfico e faça então um desenho como se fosse um queijo,
com relação ao seu nível de satisfação de 0 a 100% a respeito de cada uma dessas áreas na sua vida hoje. É importante dizer que o que vale para essa avaliação é a sua percepção interna. Não é quanto dinheiro você tem no banco, não é o que o médico falou a respeito da sua saúde ou quantos metros quadrados tem a sua casa. Mas quão confortável você se sente, quão satisfeito você se sente em relação a todos esses aspectos na sua vida hoje. Tome um tempinho para pensar a respeito disso, por favor. Uma vez considerando esses elementos da minha vida atual, o que exatamente eu quero fazer para aumentar o meu nível de satisfação no sentido geral? É claro que o objetivo real de todo ser humano não é necessariamente ser 100% satisfeito em todos os aspectos da vida, senão que estar satisfeito com o equilíbrio entre as áreas. Porque muitas vezes, como no exemplo que eu dei anteriormente, nós ignoramos algumas áreas ou damos pouco tempo ou energia ou atenção para algumas áreas em favor de outras áreas que naquele momento são mais importantes para a gente. Mas quando nós falamos de tomada de decisão, nós falamos também a respeito de congruência. Uma tomada de decisão só é positiva se as consequências daquela decisão forem positivas, não só na atualidade, mas também médio e longo prazo. Quando nós pensamos nas consequências das nossas decisões, considerando que somos todos um sistema, é importante também considerar as consequências atuais e as consequências futuras, não só para nós mesmos, mas também pelas pessoas que serão afetadas por essa decisão. Outro aspecto importante a se considerar é o seu nível de influência em relação ao resultado que você quer alcançar. Porque muitas vezes nós estabelecemos algumas metas que não dependem de nós, como por exemplo, eu quero que a minha esposa pare de discutir comigo, ou eu quero que o meu chefe me trate melhor, eu quero que a minha namorada me deixe ir ao futebol nos domingos, todos os domingos. Quer dizer, o nosso nível de influência nesses aspectos não é tão grande quanto em relação a outras metas que nós podemos ter, como por exemplo, eu quero conseguir uma promoção e eu sei que se eu tomar essas atitudes e tiver esse tipo de avaliação, eu vou conseguir, é consequência natural dessa promoção. Então, quando nós pensamos em decisões, nós temos que pensar também nas consequências e no nível de influência que nós temos em relação àquela decisão. Porque se nós não temos o poder de dar o primeiro passo para chegar àquele resultado, essa meta ou essa decisão não é nossa. Nós podemos decidir que outra pessoa deveria fazer alguma coisa, mas uma coisa é decidir que ela faça, outra coisa é convencê-la a fazer. E quando nós tomamos as rédeas da nossa vida nas nossas mãos e falamos, eu vou fazer tudo aquilo que eu posso fazer, tudo que está em meu poder de influência para alcançar os resultados que eu quero, eu tenho uma grande responsabilidade em relação a isso. Todo grande poder traz uma grande responsabilidade. Então, como nós podemos avaliar as consequências das nossas ações e das nossas decisões no momento atual e no futuro? Então agora observe o gráfico na sua tela e tomando por base as ações ou decisões que você listou no primeiro gráfico dos ganhos, o que você ganha em fazer e não fazer essas ações, considere essas mesmas ações agora em relação a duas perguntas diferentes. Cada uma delas, pergunte a si mesmo, o que de melhor poderia acontecer se você tomar essa atitude? E o que de pior poderia acontecer se você tomar essa atitude? Porque o fato de considerar esses dois elementos faz com que você esteja preparado para as consequências da sua ação e, portanto, muito mais congruente em relação à sua decisão.
Essas consequências, nesse momento, eu peço que sejam consideradas apenas no momento atual. Quais são as primeiras consequências ou reflexos dessa decisão ou dessa atitude? Uma vez que a gente considere as decisões imediatas e também nos referindo a todas aquelas áreas da roda da vida e todas as pessoas envolvidas nessa decisão, nós temos então mais condição de decidir congruentemente quais dessas atitudes que você listou que pode ser potencialmente a melhor decisão a ser feita. Uma vez que a gente considere então esses elementos na situação atual, como nós podemos perceber as consequências dessa decisão hoje na nossa vida daqui a 10 anos? Então, por favor, considere agora essas mesmas perguntas, o que de melhor e o que de pior pode acontecer para cada uma dessas decisões que você listou, na sua vida, no médio a longo prazo, 5, 10, 20 anos. Porque quando a gente pensa na nossa vida a longo prazo, a gente pensa naquelas coisas que nós queremos haver alcançado daqui a esse prazo. Então, daqui a 20 anos, o que eu quero haver alcançado na minha vida? Quem eu quero ser como pessoa? Como eu quero me referir ou quero ser lembrada pelos outros? Independente de estar viva ou não. O que eu quero passar e ensinar? O que eu quero aprender nesse prazo da minha vida? Todas as nossas decisões de hoje influenciarão também o nosso futuro. O fato de termos, o brasileiro ter uma visão muito imediatista, não deixa de fazer com que isso seja realidade. As nossas decisões de hoje vão fazer diferença lá na frente. Então, o que nós podemos fazer de melhor hoje, para que lá na frente nós olhemos para trás e falemos: eu fiz o melhor que eu pude. As minhas decisões foram tomadas de maneira clara, de maneira congruente, não só para mim, mas também pelas pessoas que foram afetadas por elas. Por isso é importante parar e pensar claramente o que é que nós queremos atingir, por que isso é importante para nós e, além disso, aonde essas decisões estão nos levando agora. Para entender ainda melhor essa relação de tempo, gostaria que você parasse um pouquinho agora e pensasse na seguinte pergunta: que decisões da sua vida te levaram ao lugar onde você está neste momento? E quantas delas você considera que foram boas decisões? Se nós considerarmos as decisões que são positivas, que são boas para nós e para as pessoas que nos cercam, ou aquelas pessoas pelas quais nós sentimos carinho, afeto e nos preocupamos, vamos pensar um pouquinho, escolhe uma decisão que você considere uma decisão de sucesso, alguma coisa que você já fez, que já aconteceu, que você já avaliou o resultado e que você considera essa foi uma excelente decisão. Considerando essa decisão, pare uns minutinhos e pense a respeito de algumas perguntas que vão aparecer no seu vídeo. Qual foi a sua motivação naquele momento? Que perspectivas você tomou ou adotou para poder tomar aquela decisão? O que era realmente importante para você a respeito daquilo que você queria alcançar? E que passo você fez ou você tomou o primeiro passo uma vez que você tenha decidido? O que você aprendeu com essa experiência? E para finalizar, como ou o que faz com que você julgue hoje que aquela decisão do passado foi uma boa decisão? Que elementos daquela situação fizeram com que você tivesse essa avaliação agora?
Porque de todas as experiências que nós já vivemos, tudo aquilo que nós já fizemos, nós podemos tirar um aprendizado. Então se pergunte também, o que eu aprendi com essa experiência que eu posso utilizar hoje e sempre no meu processo decisório? Ok, então nós vimos que decisões são processos de decisão, de divisão. Nós deixamos de fazer algumas coisas para tomar uma certa atitude, o que faz com que algumas pessoas se sintam um pouco receosos a tomar decisões. O fato é que, mesmo o não decidir já é uma decisão. Quando nós decidimos não tomar nenhuma atitude, já estamos decidindo. Então, decisão é algo inevitável. Sendo inevitável, como nós podemos fazer para que isso trabalhe ao nosso favor? Então, quando nós consideramos os ganhos que nós temos em fazer e não fazer algumas coisas, as consequências dessas ações na nossa vida como um todo, em todas as áreas, e o que isso significa de fato para a gente, o que nós ganhamos lá no fundo, não é a casa nova, não é a profissão nova, não é um sapato novo, mas senão o significado daquilo para nós mesmos. Quando nós percebemos esses elementos e as consequências positivas e negativas, tanto agora como no futuro, nós então tomamos as rédeas das nossas decisões, da nossa vida, na nossa mão. E uma vez que nós tenhamos isso, nós passamos a ser, até certo modo, líderes de nós mesmos e também exemplos para as outras pessoas que gostariam de ter a habilidade de decidir de maneira congruente. Então, ao conseguir pensar nas decisões que você tem que tomar com relação a todos esses aspectos, os ganhos em fazer, em não fazer, as consequências positivas e negativas, a curto e médio prazo, e o que depende de mim, isso faz com que você tenha nas suas mãos o poder de decidir. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Uma vez que nós tenhamos tomado uma decisão, é importante considerar que em alguma parte do processo nós vamos ter que envolver outras pessoas para que a meta se concretize. Para isso, nós precisamos ter um poder de influência em relação a elas. A palavra influência está conectada diretamente ao fluir. Influência. Quando você está influenciando alguém, é como o rio que corre. Acontece naturalmente, não é possível se forçar e existem duas maneiras básicas para que você possa influenciar alguém. Uma é você ajudar as outras pessoas a te ajudarem. Como fazer isso? É preciso, para que a influência seja feita de maneira ética, criar uma situação de ganha-ganha. Não é possível influenciar alguém eticamente para que ela, ao te ajudar, perca o que é importante para ela. Então, para isso, você tem que, em primeiro lugar, saber e entender o que é importante para aquela pessoa. Uma vez que você saiba o que é importante para ela, é possível então que vocês dois juntos casem uma estratégia que ajude a ambos. Para que isso aconteça, existe uma habilidade que não necessariamente é assim tão simples como parece, que é a questão do saber ouvir. O saber ouvir significa prestar atenção naquilo que ela está falando, até certo grau onde você vai conseguir também usar com ela as mesmas palavras que elas utilizaram. Porque embora a gente não perceba isso, as mesmas palavras, principalmente as subjetivas, podem ter significado diferentes para pessoas diferentes. Por isso é que eu comecei esse vídeo explicando a etimologia da palavra decisão e agora da palavra influência. Eu tenho uma experiência na minha vida interessante em relação a isso, que aconteceu quando eu estava ditando um curso de pós-graduação em coaching para uma universidade da Inglaterra. Eu ajudei a criar esse treinamento e estava fazendo parte do projeto piloto com executivos ou presidentes e CEOs de grandes empresas que queriam se tornar coaches após a aposentadoria. Esse grupo super seleto serviu como um piloto para o teste desse treinamento.
Para isso, nós aplicamos com eles todos os exercícios que nós delineamos e desenhamos para esse treinamento. Em um dado momento, haviam 2 participantes interagindo e eu percebi que a pessoa que estava representando o cliente estava extremamente nervosa e irritada com o seu coach. Ao me aproximar, o curso todo em inglês, era ditado na Inglaterra, o cliente falou: ele não está me escutando, ele não está me ouvindo e, portanto, não está me entendendo. O coach falou: ora, mas é claro que eu estou te entendendo. Você está falando a respeito de freedom e eu estou repetindo isso para você. O cliente disse: eu não estou falando a respeito de freedom, eu estou falando a respeito de liberty. São 2 coisas bem diferentes. O interessante em relação a essa experiência é que tanto a palavra freedom como a palavra liberty, em português, só tem uma tradução: liberdade. Então, como é interessante que uma palavra que em português existe uma denominação, em inglês existem 2. E por essa simples diferença, para essa pessoa, liberty significa uma coisa, freedom significa outra. Então, como é importante que nós utilizemos as palavras do nosso interlocutor para realmente entender o modelo de mundo deles, e isso só acontece se nós desenvolvermos a arte de saber ouvir. E por que isso é tão importante? Porque não é possível influenciar ninguém sem ser um ótimo comunicador. Agora, também é fato que a melhor maneira de comunicar, ou a comunicação, se resume no final, as nossas ações. Então, se nós falamos uma coisa e fazemos outra, as pessoas vão perceber o que nós fazemos. Como nós podemos influenciar alguém de maneira positiva se nós não somos congruentes em relação ao nosso discurso e às nossas ações? Essa é a principal ferramenta dos líderes. Outro dia eu estava assistindo a um discurso do Obama para o Senado americano e eu fiquei impressionada com a habilidade dele de comunicação, porque ele conseguiu, através das ações dele, diárias e também durante o discurso, inspirar a grande maioria daquele Senado, inclusive parte da oposição, a ajudá-lo no processo de implementação do projeto financeiro que ele havia desenhado com a sua equipe. E como ele fez isso? Em primeiro lugar, é importante saber o que aquelas pessoas querem. O que é importante para elas. Você não pode forçar alguém a te ajudar. Ou pode, mas isso não é considerado ético. Então, como fazer isso de maneira ética? Ele descobriu quais eram as necessidades da população e do Senado. O que o Senado esperava daquela reunião? O que o Senado espera como resultado daquele projeto financeiro? E então ele começou com isso. Eu sei o que vocês querem. Eu me informei, não veio do meu modelo de mundo. Eu me informei, eu perguntei, eu falei com vocês e ao me interessar por isso, vocês me deram o material que eu precisava para desenhar um plano de governo que fosse congruente para todos, que fosse uma situação ganha-ganha. Ganha para mim, ganha para vocês. Todos ganham. Isso já é um excelente começo para conseguir a colaboração, nesse caso, do Senado. Logo depois, ele falou a respeito de por que aquilo era importante, não só para as pessoas, mas para o país, principalmente em relação a médio e longo prazo. O que essas ações iam fazer para o país e para as pessoas no longo prazo também, a partir de hoje até o longo prazo. Logo em seguida, ele disse o que ele pessoalmente ia fazer. Porque a liderança de hoje em dia já não diz respeito mais a dar ordem simplesmente. O líder de hoje em dia tem que arregaçar as mangas e sentar junto com os colaboradores e botar a mão na massa. Essa é a única maneira real, eticamente falando, de conseguir influenciar as pessoas, agora no segundo momento, através do exemplo. Então, eu falei a respeito de ajudar as pessoas a quererem te ajudar e agora influenciar as pessoas através do exemplo. E isso diz respeito a ações e não discurso. O que nós fazemos fala muito mais do que 1000 palavras.
Como nós podemos utilizar aquilo que nós comunicamos através da nossa atitude para influenciar, mais do que isso, inspirar as pessoas a nos seguirem naquilo que nós queremos realizar, naquilo que nós decidimos e que é importante e que vai trazer resultados positivos, não só para mim, mas para todos os meus colaboradores. Para que você possa influenciar as pessoas, em primeiro lugar você precisa se comunicar bem. Para que você possa se comunicar bem, você tem que estar muito claro em relação a 3 pontos. O que você quer alcançar, por que você quer alcançar aquilo e o que é necessário ser feito para que a sua meta se realize. Tendo esses 3 pontos claros, você consegue comunicar o seu objetivo melhor para os seus colaboradores, mas principalmente escolher quais são as pessoas certas para te ajudar na sua jornada. Porque uma das ferramentas e habilidades principais dos grandes líderes é saber escolher as pessoas certas para dar o suporte e o apoio que eles precisam para alcançar as metas. Como eu falei anteriormente, nós não conseguimos necessariamente atingir uma meta inteira, completa, sozinhos. Então, em algum momento do processo, nós vamos precisar do apoio, da ajuda, da influência de alguém em relação àquela meta. E para isso, nós temos que ser congruentes e temos que, uma vez sabendo o que nós sabemos fazer, temos também que ter consciência daquilo que nós não sabemos fazer. Ao ter consciência disso, nós podemos então escolher as pessoas certas para nos ajudar. Como nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, como eu já falei, temos que escutar o que aquela pessoa quer fazer, o que ela tem para contribuir, o que ela quer retirar daquele processo. Uma vez feito isso, a gente consegue estabelecer uma estratégia junto com os nossos colaboradores que levem a gente aonde a gente quer chegar. O fato é que pessoas diferentes têm pontos de vista diferentes. Não é necessário simplesmente albergar pessoas que pensam exatamente como você para te ajudar no seu processo. Na verdade, isso é muito pouco produtivo, porque pessoas que pensam igual desenham o mesmo tipo de estratégia, não necessariamente a melhor estratégia. Então, uma das principais armas dos maiores líderes de hoje em dia é saber escolher as pessoas certas para fazer parte de sua equipe. E para isso, é preciso não concordar, mas aceitar pontos de vista diferentes. Ao aceitar pontos de vista diferentes e não simplesmente achar que a pessoa está errada ou está mentindo, não está sendo honesta, existem outras maneiras de pensar. E quando a gente consegue perceber que existem outras estratégias, outras maneiras de ver o mundo, outras metas diferentes das nossas, ou mesmo outros porquês por trás da mesma meta, a gente consegue então retirar muito aprendizado dessa percepção e com isso então ter ainda maior influência. Ao entender o modelo de mundo da outra pessoa, eu consigo abrir as portas da comunicação entre eu e ela. É o que se chama rapport, é uma palavra francesa, mas não existe uma tradução direta, senão alguma coisa como empatia em português. O que significa isso? Criar empatia é abrir a ponte de comunicação entre você e o seu interlocutor. E para isso, é claro que, em primeiro lugar, tem que haver respeito mútuo. E para haver respeito mútuo, é preciso que você aceite o outro modelo de mundo. Para começar. Logo, o que você precisa é a habilidade de ouvir. É preciso ouvir aquilo que a outra pessoa está de fato falando. E não aquilo que nós julgamos que ela está dizendo ou esperávamos que ela iria dizer. Então, quando a gente percebe o modelo de mundo da outra pessoa, a gente consegue criar essa sinergia através dessa empatia para, então, juntos podemos elaborar uma estratégia que funcione para a decisão que você tomou. Tudo isso faz parte do processo de influência. Já foi o tempo onde a influência era direta, era uma ordem recebida, era patriarcal.
Hoje em dia, a influência é dada pelo exemplo. Influência até mesmo quantas bandas de rock a gente não vê influenciando uma geração inteira, simplesmente através da música e das atitudes. É isso que nós temos que entender, que o que nós falamos diz muito menos do que aquilo que nós fazemos. E quando nós sabemos comunicar as nossas metas, as nossas decisões, em cada decisão, em cada passo que nós temos e damos no dia a dia, isso faz com que nós tenhamos um poder de influência muito maior do que aquele orador que estudou, que sabe as ferramentas, mas não é congruente nas suas ações. A curto prazo, ou a médio prazo, essa pessoa que fala muito bem, mas não age de acordo, vai cair. Quem fica é aquela pessoa que faz aquilo que fala. E é isso que faz os bons líderes. Mais um aspecto interessante a ser considerado é a questão da motivação ou diferentes tipos de motivação para as pessoas. Em alguns momentos da nossa vida, nós estamos mais motivados em relação àquilo que nós queremos alcançar de positivo. Em outros momentos, nós nos motivamos mais em relação a nos afastar daquilo que vem nos incomodando há algum tempo. Então, esse tipo de motivação em direção ao positivo e afastamento do negativo faz com que, ao perceber essas diferentes motivações, faz com que nós possamos, então, aumentar ainda o nosso nível de comunicação com o interlocutor a respeito daquilo que deve ser comunicado. Porque quando nós falamos a respeito de levantar as necessidades, as metas, aquilo que a outra pessoa quer alcançar, nós temos também que entender se elas querem alcançar uma meta ou se simplesmente elas querem deixar a situação onde elas estão agora. Uma vez entendendo isso, nós temos ainda maior poder de influência, de comunicação com aquela pessoa. Porque não necessariamente, mesmo pessoas proativas, estão o tempo inteiro motivadas em direção a alguma coisa. Às vezes o que elas querem é simplesmente deixar de ter, deixar de fazer alguma coisa que elas vêm fazendo ou têm e não serve mais para a vida delas. Considerando então todos esses aspectos que nós vimos, você, ao desenvolver as habilidades, principalmente a habilidade de saber ouvir e entender que o que comunica mais são as suas ações do que as suas palavras, você consegue aumentar o seu poder de influência e, portanto, consegue atrair mais pessoas para te ajudar no seu processo. Fazendo um resumo, então, a influência começa com a clareza dos nossos propósitos. Nós precisamos saber o que nós queremos, por que nós queremos isso e o que deve ser feito para alcançar esse resultado. Uma vez entendendo isso, nós temos que perceber aquelas habilidades que nós temos e aquelas que nós ainda não temos. E saber escolher as pessoas certas para andar do nosso lado e acompanhar a nossa jornada. Uma vez conhecendo outras pessoas, nós acabamos percebendo ou devemos estar preparados para conhecer outros pontos de vista. Porque pessoas diferentes pensam de maneiras diferentes. E não necessariamente nós temos que concordar com a outra pessoa. O que nós precisamos é aceitar a ideia de que as pessoas pensam de maneira diferente, têm estratégias diferentes, metas diferentes ou, como eu disse antes, porquês diferentes para a mesma meta. Ao aceitar isso, nós podemos aprender muito com essas pessoas também, experiências que nós podemos utilizar lá na frente. Agora, nós contamos com essa pessoa conosco. No entanto, nós podemos decidir aprender com elas ou simplesmente lidar com elas. O que nós vamos fazer a esse respeito? Uma vez tendo as pessoas certas, as ações que devem ser feitas, é importante também entender qual é a sua motivação e a motivação dos outros. Eles querem alcançar alguma coisa, você quer alcançar alguma coisa ou fugir de uma situação que está incômoda. Sabendo disso, o que o outro quer, o que eu quero, nós dois conseguiremos então elaborar uma estratégia de ganha-ganha,
onde os dois trabalhando juntos conseguem não só a meta que eu estabeleci, que eu decidi querer alcançar, mas também o processo ajuda com que a outra pessoa também se realize nas suas metas pessoais. Com essas ferramentas na mão, nós podemos então, a maior ou menor grau, utilizar as mesmas ferramentas que aqueles líderes carismáticos, muitos exemplos nós temos, usam, que é justamente fazer aquilo que eles falam e, portanto, ao olhar para trás, ter milhares de pessoas que se inspiram nas ações deles para serem melhores pessoas. E isso é a influência ética, é o que nós acordamos, é o que eu concordo, é a única maneira que eu consigo imaginar de influência e por isso eu estou aqui compartilhando com vocês. Chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo todos os conhecimentos e ferramentas expressos aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a este ou outros assuntos, eu terei um enorme prazer em recebê-los na Language do Brasil. Por agora, eu desejo muito sucesso a todos e até breve.